Ao vivo agora na Defesa Civil, João Batista Cordeiro Júnior, coordenador aqui no estado, vai conversar com a gente ao vivo. João, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez, ainda mais para trazer informações tão importantes. Vocês têm trabalhado incessantemente, ainda mais diante de situações tão adversas que vivemos em pelo menos 135 municípios. Boa tarde. Boa tarde. Os trabalhos estão bastante intensos, né, em todas as estruturas públicas, estaduais, municipais. Nós ainda continuamos naquela fase de levantamento de danos. A cobertura das casas por lonas foi feita e a nossa preocupação agora é que as telhas cheguem de maneira mais rápida possível, até porque nós temos uma previsão de chuva para a próxima semana, iniciando na segunda-feira. Então, o trabalho incessante dos municípios, das estruturas, principalmente de assistência social, a Secretaria de Obras, fazendo esses levantamentos para que, assim que entreguem ao Governo do Estado, à Defesa Civil, nós, com os contratos que nós temos, com registro de preço, enviemos essas telhas. De todas as regiões que vocês têm atendido, quais você conseguiria elencar como as mais graves? Nós temos, em todo o estado, situações com gravidade, mas as que foram afetadas por último, Governador Celso Ramos e o Litoral Norte, tem muitos municípios com esses danos mais severos. Então, por isso, o Estado está decretando estado de calamidade pública em todo o estado de Santa Catarina, para que nós possamos ter celeridade, principalmente na questão da recepção de recursos da União para a reconstrução. Toda essa parte de assistência humanitária, que inclui as telhas, cestas básicas e outros itens, nós estamos fazendo com recursos do Estado, e essa questão da reconstrução, então entramos em contato com a União, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil, e o governo federal vai aportar recursos a Santa Catarina para isso. Então está decretada a situação de calamidade pública. A partir desse momento, com tantos estragos que nós vemos inclusive em imagens, quais as recomendações de momento dadas pela Defesa Civil? Porque realmente há muitas estruturas, a maioria delas em casas, né, ou apartamentos, ou casas grandes ou menores, não importa, mas realmente estruturas que estão comprometidas. Qual a recomendação de momento, João, para a população que foi duramente atingida? Nesses momentos, em desastres anteriores, houveram acidentes, inclusive com óbitos. Então, a orientação que está sendo dada é que as pessoas utilizem proteção individual, se ancorem, né, se amarrem quando tiver a necessidade de fazer isso por conta própria, que utilize de serviços especializados, se houver a possibilidade, que chamem, solicite auxílio para as estruturas públicas dos municípios, do Estado, para que nós não tenhamos, então, mais situações difíceis, né, nesse momento. As estruturas de Estado, quando eu falo públicas, estão trabalhando incessantemente para que a situação volte à normalidade. O Corpo de Bombeiros Militar, né, eu estive ontem na região da Serra, toda a BR-282, com muitas árvores que estavam sobre ela, sendo cortadas pelas estruturas do Corpo de Bombeiro, que estão também auxiliando a Celesc nessa situação. Tivemos muitos danos na nossa rede de distribuição elétrica, foi a estrutura pública estadual, né, mais afetada, e os trabalhos também estão diuturnamente sendo feitos para a volta à normalidade. Tinha conversado há pouco com o presidente da Celesc, e ele informando, então, que a previsão é que, no máximo, em 5 dias, nós tenhamos todas essas redes, essas estruturas restabelecidas em Santa Catarina. 5 dias. Falamos há pouco um coordenador de distribuição e não tinha dado essa prévia. Então, agora, temos uma confirmação através da Defesa Civil de que, em 5 dias, teremos um restabelecimento total. Mas, além disso, preocupações com árvores que caíram na rede elétrica, então, o risco de alguém ser eletrocutado. As questões das casas, que são muito evidentes nas imagens, né, destelhamentos em muitas áreas, realmente áreas extensas, inclusive com flagrantes registrados por câmeras de segurança, mas temos outras situações, telhados, estruturas de postos de combustíveis, que tem lá a gasolina, o diesel, o álcool altamente inflamável. Temos situações de condomínios em que os elevadores pararam também, oferecem risco, questão de abastecimento de água comprometido porque as bombas não funcionam. Todo esse tipo de cautela em manutenção
tem que ser redobrado cuidado porque acidentes acontecem, né, João? Isso mesmo, isso a gente está reforçando bastante. Também a questão do mar revolto, nós estamos agora nessa fase, nessa situação, está diminuindo a intensidade, mas também não é recomendado agora o uso de embarcações, para que a população tenha ideia, até mesmo as estruturas de defesa civil foram afetadas nessa questão da distribuição de energia elétrica. Nós temos uma série de centros regionais de gerenciamento de risco que estão trabalhando com os nossos geradores, né, com óleo diesel, até mesmo o radar de Londres está trabalhando dessa forma. Então, todas as estruturas públicas também foram afetadas e está se tomando as medidas para que, com a maior celeridade possível, se volte à normalidade. Até por isso é que aqui no governo do Estado, quando conversamos de início com o governador do Estado sobre essa situação, ele priorizou os recursos estaduais para essa questão da assistência humanitária, que são as telhas e outros itens, e a busca de recursos, então, para a reconstrução. Tivemos já um aporte de recursos substancial da LESC para essa situação e estamos tendo também todo um retorno de viabilidade de disposição de recursos da União. Quero agradecer ao João Batista, secretário de Defesa Civil do Estado, aqui com a gente, falando um pouco mais de tudo que está sendo feito e de todas as situações que estão sendo contornadas. João, bom trabalho para você, espero que tudo possa se recuperar o quanto antes. Obrigado por estar conosco aqui. A gente também agradece pelo espaço e se solidariza com toda a sociedade catarinense que foi afetada, principalmente com as famílias que tiveram perdas humanas. Força a todos, nós vamos conseguir, da maneira mais rápida, colocar essa situação numa situação regular. Sem dúvida, obrigado. Situação citada pelo João está aqui no Jornal ND. A LESC doa 30 milhões para a recuperação dos estragos de Santa Catarina e confirma para a gente ao vivo, quem conversa com o presidente da Celesc foi alertado de que por mais pelo menos 5 dias a situação deve demorar ainda a se normalizar.